Olá, professores! Hoje nós vamos falar sobre a lição 3 da nossa revista, a lição cujo tema é Cada um com a sua vida, não sou exemplo para ninguém. Não, irmão, você é sim. É um tema um pouco chamativo, professores, eu tenho noção disso. Até porque a gente poderia colocar, durante a lição nós vamos ver que nós poderíamos colocar temas como imitadores de Cristo, você é um imitador de Cristo, como nós influenciamos pessoas, e muitos outros temas caberiam para essa lição em si. Mas a grande questão que eu deixei aqui nesse tema é que por muitas vezes, e por muitas vezes quase sempre, nós achamos ofensivo a ideia de que nós somos referencial para determinadas pessoas ou para muitas pessoas. Isso geralmente vem para nós com um aspecto negativo. Por isso que esse tema foi colocado para nos chamar a atenção, que a Bíblia vai tratar diretamente que nós somos, sim, exemplos para outras pessoas, independente se nós concordamos com isso ou não. Nós, nessa lição, professores, nós vamos tratar sobre um texto bíblico específico e nós vamos fazer uma exposição desse texto. Então, cada tópico vai fazer uma referência a um ou dois versículos específicos, tentando explicá-los e trazer sempre para a nossa realidade o que estava acontecendo na época e como isso seria para nós. O texto em questão é o seu texto bíblico, 1 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10, onde nós temos o primeiro tópico, a lógica em chamas, o segundo tópico, imitar para sermos imitados, o terceiro tópico, a trombeta soará para aqueles que creem, o quarto tópico, conversão 180 graus, e o quinto tópico, o objetivo da esperança, Jesus. Geralmente nós vamos conversando na aula sobre os objetivos, né? Os objetivos são entender que sem o poder do Espírito Santo, de nada valerá a pregação. O segundo objetivo era pensar sobre a importância de sermos imitadores de Cristo. E o terceiro objetivo, compreender que o nosso testemunho é de extrema importância. Por mais que nas outras aulas geralmente a gente vai tratando dos objetivos diretamente, tirando as lições dos objetivos que tem na lição, hoje nós vamos fazer diferente porque essa lição específica foi escrita de uma maneira mais expositiva. Vamos ter outras lições durante a revista com esse caráter mais expositivo. Então, para nós conseguirmos acompanhar essa exposição do texto, nós vamos também passando então por tópico. Eu não quero demorar, porque os tópicos estão aí para vocês lerem e tirarem suas próprias conclusões e suas próprias lições e passarem coisas novas para os seus alunos. Mas a partir desses tópicos nós podemos ter uma leve, não muito profunda, até porque nós não temos tempo hábil para isso, do que os versículos vão querer dizer, uma leve interpretação do que os versículos vão querer dizer. O primeiro tópico é a lógica em chamas. O que vai acontecer primeiro nesse texto bíblico? Aquela igreja tinha se tornado exemplo. Tessalônica tinha se tornado exemplo. E a partir do momento que eles se tornaram exemplo, eles se tornaram referências. Então, tipo assim, eu não consigo ser exemplo sem antes ser referência para alguém que vai me olhar. Concorda? Então, a partir do momento que eles foram amadurecendo na fé, foram cada vez mais estando firmes na palavra de Deus, automaticamente as pessoas olhavam para eles e viam neles uma referência a quem poderiam se seguir. Então, se eles quisessem seguir alguém mediante a fé, eles teriam que olhar para alguma pessoa, olhar para determinada igreja e falar, eu vejo maturidade ali, então eu quero segui-los. E ser da maneira como eles são, interpretar a Bíblia, ou ler a Bíblia, ou... Tudo bem que naquela época não tinha a Bíblia propriamente dita, né? Mas ver a palavra de Deus, a palavra dos apóstolos, as cartas que eles mandam, as escrituras do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, e a partir disso, ter uma vida mais madura com Jesus Cristo, que é um objeto da nossa esperança que nós acabamos de receber. Então, se os vizinhos quisessem ter esse tipo de diálogo, esse tipo de vida, precisavam olhar para alguém. Até porque muitos desses vizinhos seria totalmente normal que Paulo ainda não tivesse chegado lá. Então a lição ela vai trabalhar basicamente qual que é o impacto principal da igreja de Tessalônica para com os seus vizinhos. Então eles se tornaram referências, mas porque eles tinham um referencial que no caso era Paulo.
Então a igreja teve um referencial, se tornou referência e virou um referencial para outras igrejas ou para outras pessoas, para os seus vizinhos, cidades vizinhas e afins. Então a lição vai basicamente levar para esse lado. O primeiro tópico, a lógica em chamas, vai dizer respeito sobre os versículos 4 e 5, que é assim: sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês e ao seu favor. Então, esses dois versículos que vai dar o primeiro tópico nosso, a lógica em chamas, vai nos trazer um conceito básico de que se aquela palavra não fosse a palavra de Deus e se aquela palavra não fosse totalmente validada pelo próprio Espírito Santo, não traria para aquele lugar, para aquela cidade, para aquela igreja, o impacto que teve. Na primeira lição, nós trabalhamos vagamente, mais ou menos isso, de a ideia de que para aquela igreja não dar errado, a palavra tinha que ser a palavra de Deus. Se fosse qualquer outro tipo de palavra, não daria certo. Essa lógica em chamas é uma frase do Martyn Lloyd-Jones. Ele vai nos dizer assim, que a Bíblia, ou a pregação, principalmente a pregação, é essa lógica em chamas. Por que ele vai dizer isso? E a gente vai tirar alguma lição básica daqui para a nossa vida e para nós entendermos o texto. Se Paulo chegasse naquele lugar com palavras meramente humanas, automaticamente ele não seria escutado porque os testemunhos anteriores não validariam uma ideia de uma palavra humana. Ele foi açoitado em Filipos, ele teve, durante as pregações que ele foi fazendo e os lugares onde ele foi passando, cada vez mais ele foi taxado como uma pessoa perigosa. Por mais que seja contraditório, uma pessoa que prega a paz ser perigosa. Então, se essa palavra não fosse de Deus e não tivesse deixado validações nos lugares onde ele passou, automaticamente, quando ele chegasse em Tessalônica, ela não teria validade. O ponto que a gente precisa tirar aqui é porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra. Então, o que ele está querendo dizer é, ele não chegou a vocês sendo só qualquer tipo de discurso. Ele não chegou a vocês sendo qualquer tipo de exposição. Ele não chegou a vocês como livro de filósofos, ele não chegou a vocês como livro de romance, ele chegou com você como a palavra de Deus. Mas também em poder. E esse poder que vai vir do Espírito Santo. Então, não é apenas uma verdade, não é apenas a palavra de Deus, mas também tem o poder do Espírito Santo. O ponto legal a se colocar é que a palavra poder ou as derivações que ela também pode ter, elas derivam da palavra grega dínamos. E para a gente tentar deixar bem separada para não soar como heresia. A palavra dínamos, ela também pode ser traduzida como energia. Isso não quer dizer, já deixando bem claro antes, que a palavra de Deus ou o Espírito Santo é uma energia. Longe disso, pelo amor de Deus. É pessoal, um ser pessoal. Mas o que a palavra vai querer dizer nesse sentido de poder é uma ideia de que é como se aquilo que fosse proferido por Paulo, aquilo que fosse pregado por Paulo, tivesse uma espécie de energia, como se o próprio Deus estivesse falando aquela palavra. Então, a ideia é o quê? A partir do momento em que Paulo ele prega aquela palavra, é como se o impacto dela tivesse saindo uma palavra da boca de Deus. Então é uma palavra extremamente, como nós vamos ver durante toda a lição, uma palavra extremamente maravilhosa. O ponto é que é aí que nós vamos ter uma diferença. E o parágrafo ele vai começar tratando essa diferença. Existe uma diferença entre discursos mundanos e a palavra de Deus. E como que nós podemos deixar muito claro essa diferença? Porque a palavra de Deus, como o versículo vai dizer, é poder e convicção no Espírito Santo e em plena convicção. Como que nós vamos fazer essa diferença? Pensem, quantas vezes vocês, professores, pararam para assistir um filme e suas lágrimas desceram? Vamos pensar. Quantas vezes você estava conversando com uma pessoa e ela contou uma circunstância de vida e aquilo te emocionou? Muitas das vezes, você está vendo um filósofo dos dias de hoje
falando uma coisa que vai muito de encontro à sua situação de vida hoje, e aquilo mexer com você. Se você faz terapia, também é muito provável que em algum momento, conversando com a sua psicóloga ou com o seu terapeuta, ele possa ter tocado em algum ponto que te deixou frágil, que te deixou mais emotivo. Também, todos esses exemplos também podem nos trazer extrema alegria. Quantas vezes você já não saiu de um filme no cinema? Nossa, que filme! Maravilhoso esse filme! Quantas vezes você também não saiu de uma conversa? Nossa, como é gostoso conversar com essa pessoa. Ou quantas vezes você saiu de uma novela, de uma série, de uma palestra de autoajuda. Percebe que emoção, alegria, até paz em determinados momentos não são coisas exclusivas da palavra de Deus? Então, a gente precisa desmistificar uma coisa. O que valida a palavra de Deus não é o sentimento que ela te gera. Porque o sentimento visível que ela te gera, outras coisas também podem gerar. Quando alguém, professor, vai nos dizer assim, olha, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui. Você provavelmente dá aula no domingo de manhã. Domingo de manhã, muita gente trabalhou a semana inteira, trabalhou até sábado de manhã. Por que ele levantaria de manhã para escutar a palavra de Deus? Ou por que ele perderia o dia de ele sair com seus amigos, de se reunir com sua família, para poder vir à igreja à noite para ouvir essa palavra de Deus? Então, por que nós temos tanto prazer em dizer que o Espírito Santo nos tocou, ou que a palavra de Deus mexeu conosco, porque nós nos emocionamos, porque nós nos sentimos alegres? Alegria, emoção, amor, lágrimas, são coisas da Bíblia. Não estou dizendo que a palavra não gera isso, mas estou dizendo que isso não é exclusivo da palavra. São sentimentos que nós podemos sim ter em outros lugares. Uma vez eu vi um pastor dizendo assim, ele não era pentecostal, e ele disse assim, se você vir perguntar para mim sobre uma super experiência com Deus, eu não tenho. Uma experiência de ter visto um cavalo de fogo, de ter visto, enfim, uma experiência extremamente visível e palpável para mim, eu não tenho. Agora, se você me perguntar se eu sei te falar como é orar durante muito tempo e não sentir como se Deus estivesse te ouvindo e mesmo assim permanecer fiel, eu sei te dizer. O que isso tem a ver? É que essa plena convicção que é trazida para nós, essa plena convicção que é exposta para nós, independe de emoção, independe de sentimentos. Pode vir mas independe. Por quê? Porque o que vai causar em nós o impacto da palavra de Deus é uma convicção de que nós temos um único Deus. É uma convicção de que nós temos um único Senhor. É uma convicção que nós iremos para o céu. E é uma convicção que nós podemos ir contra tudo e contra todos por essa palavra. Então, essa palavra ela vai gerar em nós, esse versículo 5 vai deixar muito claro, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. O poder do Espírito Santo gera em nós a fé. A fé gera em nós muitas coisas que depois a gente pode chamar de o fruto do Espírito, também como dons que virão posteriormente, e muitas outras coisas. A palavra de Deus gera em nós não apenas emoções que possam ser vistas por pessoas que estão nos observando, mas principalmente convicção naquilo que a gente não viu, nunca experimentou, mas tem certeza que vai acontecer. Então, eu sempre digo, professores, que nós precisamos sempre lembrar que a fé sim tem respostas. Tem respostas. Nós precisamos questionar. Nós não precisamos fechar os nossos olhos e simplesmente ouvir tudo que dizem, dizer eu creio pela fé. Porque isso não é uma fé que valida. Isso não é uma fé que me mostra uma convicção. Talvez isso seja uma fé mal aplicada. A questão é que, por mais que nós temos respostas, e a teologia está aí para nos mostrar, por mais que nós podemos explicar muito dos assuntos que nós somos atacados, e nós vamos ver, a próxima lição vai tratar um pouco sobre isso, por mais
por mais que nós sejamos afrontados em universidades, em trabalho, em família ou até na própria igreja, por mais que nós temos resposta para todos esses âmbitos, em algum momento, essa fé não vai ter respostas. E esse é o conceito de fé. Nós realmente não vimos, não tocamos, mas ainda acreditamos. Então, talvez aí está a primeira grande diferença que vai acontecer na igreja de Tessalônica, que vai validar o que eles vão se tornar. O poder e a plena convicção no Espírito Santo de Deus, que gerou para aqueles que ouviram essa palavra, vai fazer com que eles, sem ter passado por muita coisa que ainda passariam, sem ter muitas certezas porque não receberam essa palavra durante muito tempo, com todo esse contexto, ainda se permanecerem firmes. Ainda permanecerem firmes porque têm convicção daquilo que escutou e daquilo que eles ainda seriam. O último parágrafo desse primeiro tópico vai dizer assim: por tudo isso Paulo diz, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo tinha certeza do que pregava e acreditava que se não houver poder, também não haverá pregação. Como disse o pregador inglês Martyn Lloyd-Jones, o que é a pregação? É a lógica pegando fogo, é a teologia em chamas, é o raciocínio eloquente. Então, peraí, nós estamos numa aula, claro que o Espírito Santo está gerindo essa aula e vai gerir a sua aula, professor, mas quando nós nos tratamos nós podemos dar palestras, nós podemos dar workshops, nós podemos dar muitas coisas. Nós temos autoridade para isso se nós estudarmos para aquilo, nos prepararmos para dar aquele conteúdo, sem problema. Mas quando se trata em pregação evangelística, sem poder do Espírito Santo, não funciona. Não funciona. Precisa do poder do Espírito Santo para que gere nas pessoas a plena convicção de que aquela palavra é verdadeira, de que não é uma palavra meramente humana. Então, o primeiro ponto vai tratar desses dois versículos, então, o 4 e o 5. O segundo ponto, imitarmos para sermos imitados, vai tratar do versículo 6, que diz assim: de fato, vocês se tornaram imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo, vocês se tornaram os nossos imitadores e se tornaram também do Senhor. Um ponto que nós já trouxemos nas outras lições era sobre a certeza de Paulo daquilo que ele vivia, né? A certeza do seu testemunho. E na lição que vem nós vamos ver isso muito mais firme sobre as respostas que ele vai dar. E esse ponto vai deixar muito claro que Paulo, ele tinha tanta certeza do que ele era e do que ele representava, que para ele não era uma ofensa ele ser imitado. E aí a gente tem um ponto a se seguir, por quê? Porque, e aí dá praticamente o título da lição, por que nós se incomodamos tanto em sermos espelho para outras pessoas? Por que nós se incomodamos tanto em influenciar ou aceitar que nós influenciamos outra pessoa? Ou outras pessoas, porque muitas das vezes é muitas pessoas. Cada um com a sua vida, que é o tema da lição, não sou exemplo para ninguém, não é realidade para o cristão e não é realidade para ninguém. Essa é uma falácia. Quando nós dizemos assim, ou quando você viu alguém dizer isso, tentando tirar a responsabilidade da vida que a pessoa leva, sendo boa, sendo ruim, sendo de uma maneira que nós olhamos e falamos, nossa, não sei se eu queria essa vida, mas independente de qual vida seja, ele vai sim ser exemplo, ele vai sim ser espelho, ele vai sim ser referência para alguém, tanto para ruim quanto para mal. E o fato de ele dizer que ele não é, não tira o fato de ele ser. Então, talvez, professores, com os seus alunos, o primeiro ponto que seja legal você deixar muito claro é você tirar da cabeça deles, e isso isso existe muito entre os jovens e adolescentes. Não, cada um segue a sua vida. Eu não sou exemplo para ninguém, não. Então, tirar da cabeça deles de que eles não são exemplos, eles são. Independente do que acontecer, eles vão continuar sendo. A grande diferença é que exemplo que eles dão. E do mesmo jeito que eles são exemplo, eles também são influenciados. E outra frase que geralmente a gente diz,
vamos supor, talvez, professor, você vai voltar um pouquinho antes da sua memória, lembre de sua mãe falando. Você vai sair com alguns amigos, a sua mãe não gostou muito dos amigos, e você, mãe, o que importa é quem eu sou. É isso que importa. Eles podem fazer tudo de errado. Não tem problema. Se eu disser que eu não vou fazer, eu não vou fazer. Olha, talvez na primeira vez seja verdade. Talvez na segunda vez seja verdade. Talvez na terceira vez seja verdade. Talvez na 20ª não. Então, mas espera aí, você está dizendo que nós não conseguimos segurar o nosso caráter, que nós não conseguimos ser firmes nos nossos posicionamentos? Não, mas sim. Não porque você sim pode ser firme com o seu caráter, com o seu posicionamento e ser influenciado sem ao menos perceber isso. Mas também, sim, estou dizendo que você não consegue segurar, porque se você não cria uma fortaleza e está sempre recebendo ataques, é normal que em algum momento a cidade seja destruída. A sua fortaleza seja destruída. Se você não edificou muros em volta, é bem normal que isso aconteça. Por que isso tem a ver? Porque nós somos influenciados. Nós somos influenciados porque faça um exercício. Faça um exercício. Por isso que a Bíblia vai nos trazer uma ideia de que se aquilo nos faz mal, é mais fácil a gente se afastar. Quando a Bíblia vai tratar sobre pecado, sobre isso, sobre arrancar uma mão, tirar um olho, ela está tratando muito de uma ideia de que se você sabe de onde vai vir aquilo de ruim, se afasta. Então pensa, você tem 3, 4 amigos, professores, e você frequenta muito a casa desses amigos. E é todas as vezes que você se senta à mesa com esses amigos, o assunto é falar mal de alguém. Falar mal de alguém da igreja, falar mal de alguém do trabalho, falar mal de 1001 coisas. Na primeira você fala, nossa, mas a gente não vai falar nada de bom. Na segunda você fala, nossa, mas eu tinha tantos assuntos legais para tratar. Na terceira você fala, nossa, na quarta você está falando junto. Se você fizer um exercício, pense, quando você chega no seu trabalho, quantas vezes você já se viu dentro de um contexto, com pessoas do seu trabalho, falando as mesmas coisas que eles? Eu não estou dizendo de sentido de coisas erradas. Eu estou dizendo só de se amoldar. Falando uma linguagem que eles entendam. Falando. Por que tudo isso acontece? Porque é normal, e não estou dizendo que é bom e nem ruim, que nós se amoldemos ao lugar onde nós estamos. E quanto mais tempo nós estivermos nesse lugar, mais somos influenciados por esse lugar. Quanto mais tempo nós conversamos os mesmos assuntos, mais somos influenciados por esse assunto. Quanto mais tempo ouvimos opiniões de determinadas pessoas, mais tempo, com mais verdade essas opiniões vão parecer. Então pense, se você está há 3 meses ouvindo a mesma coisa de uma pessoa e você dá ouvido àquilo, daqui 3 meses não vai parecer tão loucura quanto foi na primeira vez. Então nós somos influenciados. E nós influenciamos também. Agora o ponto, que é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos, são 2. Primeiro, quem nos influencia? Se nós somos influenciados, quem nos influencia? Porque isso sim é uma escolha. Porque a ideia de nós colocarmos que Cristo é nosso Senhor, a ideia de nós colocarmos que nossa vida é de Jesus, que não vive mais eu, Cristo vive em mim, que o Espírito Santo nos guia, não nos isenta da responsabilidade de nossas escolhas. Então, escolher quem vai caminhar conosco influencia diretamente no que eu vou ser e do que eu vou passar para as pessoas. Talvez, trazendo o exemplo da sua mãe mais uma vez, professor, que eu acho que qualquer mãe do mundo já disse isso, se você em algum momento fosse sair com alguém errado e ela falasse assim, mas se a polícia parar, não vai saber quem é quem. Se o ladrão parar para atirar em um, não vai saber quem é quem. E essa é a ideia. Quando nós escolhemos pessoas para as nossas vidas, quando nós escolhemos pessoas para serem os nossos referenciais, quando nós escolhemos pessoas que vão nos influenciar, vai diretamente dizer quem nós somos.
Então a ideia de me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és, faz sentido. Biblicamente faz sentido. Nós somos influenciados e nós influenciamos. A questão, mais uma vez, que tem que ser colocada, professores, tanto para vocês quanto para mim, e principalmente para os seus alunos, que ainda não têm a cabeça formada, adolescente, se for adolescente barra jovem, você sabe que 90% das coisas que falam são totalmente descartáveis. Então, se você for trazer isso à luz, quem vos influencia? Quem influencia eles? Quem são as pessoas que estão à sua volta? Quem são as pessoas que fazem deles agentes nessa sociedade? E a partir disso, a partir de quem os influencia, o que eles estão influenciando outras pessoas? Então, professores, nós podemos ver nesse versículo o que nós estamos conversando aqui. De fato, o versículo 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Porque a ideia de Paulo foi o quê? Vocês me imitaram e eu imito o Senhor. Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. Sejam os meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então percebe? Eu tenho alguém que me influencia e automaticamente eu influencio. Então isso é real para nós. Isso é real. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então Paulo está deixando claro que, ao chegar essa palavra que nós falamos no tópico anterior, ao chegar essa palavra, nós precisamos entender que nós somos um referencial ao recebermos essa palavra e para as pessoas que nos olharão, nós precisamos apresentar para elas, nos apresentar para elas irrepreensíveis assim como Paulo se apresentou quando chegou à cidade. Então, quando Paulo chegou à cidade, ele se apresentou como um testemunho impecável. E ele está dizendo para a igreja que, a partir do momento que eles o imitaram, e agora pessoas vão imitar eles, e nós vamos ver no próximo ponto, igrejas vão imitar a igreja de Tessalônica. Então, a partir disso, eles precisam entender que eles estão nessa linhagem de eu imito Cristo, imito pessoas que são de Cristo, eu sou de Cristo, automaticamente pessoas que vão para Cristo vão ter que imitar eu que sou de Cristo. Então, não podemos tirar da nossa cabeça que sim, nós somos exemplos. Somos. Isso não tem como ser questionado. A diferença, e mais uma vez eu vou trazer esse ponto, que eu preciso que você frise isso, primeira pergunta, quem me influencia? Eu já tenho certeza que eu sou influenciado. Ok. Quem me influencia? Tudo bem. Agora, segundo ponto, o que eu passo para as pessoas? As pessoas que vão me ver como influenciador, o que eu apresento para essas pessoas? Porque automaticamente, a maioria das coisas que eu apresentar para essa pessoa vai simplesmente vir da pessoa a qual eu me inspirei. Então, é um ponto para se pensar, professores. Paulo, ele fica maravilhado porque a igreja de Tessalônica o imitou. E ele tinha certeza que ele imitava o Senhor. E a partir disso, ele tinha certeza que todas as pessoas que imitassem a igreja de Tessalônica estava ok. Porque quem influenciou a igreja de Tessalônica, os irmãos de Tessalônica, os irmãos tessalonicenses, eram um homem de Deus. Então tudo bem. Ok? Então esse segundo ponto vai nos trazer isso. Primeiro ponto, essa palavra com poder e convicção, essa convicção que vai gerar neles automaticamente uma ideia de eu preciso imitar esse apóstolo, eu preciso imitar ao Senhor, porque eu tenho convicção de que isso é verdade, eu não tenho dúvida disso. E o terceiro ponto é que essa convicção com essa imitação para esse apóstolo, nesse apóstolo, vai fazer com que eles sejam imitados, como nós estávamos falando, e isso vai gerar nas igrejas ao redor deles testemunhos também. Olha que legal. O ponto 3, os versículos que vão dizer sobre ele, são os versículos 7 e 8. Os versículos vão dizer assim: e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte,
tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Olha que maravilhoso esses dois versículos. Vamos tratar essa exposição como uma escada. Eles recebem essa palavra que é verdade, geram neles plena convicção, eles se tornam imitadores de Cristo, imitadores de Paulo, e eles automaticamente influenciam tanto que eles influenciam praticamente duas regiões. Isso a gente tratou na primeira aula por ver que a Tessalônica, por ser uma cidade portuária, é uma cidade extremamente estratégica para um avanço da fé cristã, porque eles tinham para onde ir, tinha muito lugar para onde ir. E olha que maravilhoso isso que Paulo vai colocar no segunda parte do versículo. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé de que vocês têm em Deus. Olha aquela convicção que trouxe. Se tornou conhecida em toda parte. Eles estavam influenciando demais. A vida deles era altamente influenciável para as outras pessoas. Então todos que olhavam para eles, novos convertidos ou pessoas que iriam se converter a partir do testemunho que eles tinham, faziam com que, quando Paulo tivesse que chegar, o resultado, olha a parte do versículo, o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. É como se Paulo estivesse dizendo assim, nós não temos mais necessidade de contar o que aconteceu aí, porque o testemunho de vocês é tão nítido, é tão verdadeiro, vocês influenciam de uma maneira tão boa, que não é necessário. Eu não preciso chegar com um discurso e falar, vem cá, sentem aqui que eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Não, muito pelo contrário. O que eles viram nos irmãos de dos irmãos de Tessalônica era tão real, professores, que Paulo não precisou expor o que tinha acontecido. O legal daqui, e esse é o ponto 3, tem esse título de A Trombeta Soará para Aqueles que Creem, e eu sei que esse, até coloquei aqui no começo do parágrafo, né? Não, essa não é a trombeta dos últimos dias, é que nós podemos sim olhar nossa vida como essa trombeta. Nós recebemos um evangelho, somos influenciados por homens de Deus, então é como se o nosso som ecoasse para todos que estão à nossa volta. E esse evangelho que tem esse poder, ele alcançaria pessoas, e quando eles procurassem de onde vem o som e nos encontrassem, automaticamente eles veriam que sim, é real. É real porque somos maduros, temos convicção daquilo que cremos, temos o poder do Espírito Santo para convencer aqueles, então é real. É totalmente real essa palavra. Então, esse terceiro ponto, desses dois versículos que nós lemos, vai nos trazer essa certeza. Qual que é a certeza? A certeza de que, se recebemos a palavra, cremos na palavra, essa palavra gerou uma convicção em nós, na nossa fé. Nós temos agora convicção de quem nós somos, temos convicção em que nós cremos, e somos influenciados por pessoas boas, ou por pessoas a qual recebemos essa palavra, e somos totalmente influenciados pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, e pelos nossos pastores, pelos nossos pais, por pessoas que vão nos dar uma certa maturidade, automaticamente vamos ecoar um som. E as pessoas que vierem a nós para entender isso, automaticamente também vão querer participar disso, se o Espírito Santo os convencerem assim. Então, essa escadinha dessa lição, essa escadinha dessa exposição vai nos mostrar que é, sim, influenciável a maneira como nós vivemos. Cada um com a sua vida não se exemplo para ninguém. Não, irmão. Mais uma vez o tema. Você é sim. O ponto 4 vai nos mostrar uma conversão 180 graus. O que vai dizer sobre esse ponto é o versículo 9 e o versículo 10.
nos deixando assim, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Trazendo o contexto do versículo anterior, que nós tratamos no tópico anterior, ele vai dizer assim, o resultado é que não temos necessidade de dizer nada mais sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam. Então, Paulo não precisava mais falar sobre aquilo, porque o testemunho deles e eles mesmos já diziam como foi a experiência de receber a palavra de Deus por meio dos apóstolos. A partir disso, nós vamos ver na parte B do versículo, como se voltaram a Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Nós vamos perceber como realmente, é como se fosse uma validação isso daqui, realmente a conversão deles tinha sido verdadeira. Não a conversão, eu coloquei os 180 graus aqui com uma ideia de que minha vida mudou 360 graus, então você meio que voltou para o mesmo lugar, né? O 180 graus de você realmente virar ao sentido contrário e começar a caminhar. Tem um professor meu que ele dizia assim que na salvação, na vida, nós, antes de recebermos essa salvação, essa palavra de Deus, é como se nós estivéssemos descendo em um rio, e esse rio fosse altamente com ondas muito fortes, com uma enxurrada muito forte, e ainda nós estivéssemos ainda remando para descer mais rápido nesse rio. E esse rio estava indo diretamente para o inferno. Em algum momento, nós recebemos essa palavra e somos convertidos por essa palavra com o poder desse Espírito Santo gerando em nós essa plena convicção. E nesse momento é como se nós pegássemos a nossa canoa, o nosso barquinho, virássemos ao contrário contra a correnteza e começássemos a subir, remando, contra a correnteza e ainda como se fosse um rio meio íngreme. Essa que é a ideia da salvação, mais ou menos isso. A ideia de que ir para o inferno é muito mais fácil do que ser salvo. Mas, levando isso em consideração, essa conversão 180 graus, para ela acontecer, essa subida é muito difícil. E aí, o ponto principal da igreja de Tessalônica está deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por que esse é o ponto central dessa igreja? Por que isso é o que faria com que essa igreja, que as pessoas que olhassem para essa igreja validassem que eles realmente tinham crido e teriam uma vida verdadeira com Cristo só porque eles abandonaram os ídolos? Poderiam ter mais 1001 coisas que validassem isso. É porque o contexto, professores, daquela época era muito vigente para os ídolos. Então, N.T. Wright vai ter uma frase muito legal e vai estar aí no seu quarto ponto, que ele vai dizer assim, isso foi simplesmente inédito no mundo de Paulo. Seria como pedir às pessoas em uma cidade moderna para deixar de usar motores de automóveis, computadores e smartphones. Os deuses do paganismo greco-romano estavam por toda a parte. Então, por que isso validou tanto a ponto de Paulo dizer que ele não precisou mais dizer sobre aquilo porque as pessoas já estavam vendo, porque os próprios tessalonicenses estavam falando o que aconteceu com eles, a mudança, e principalmente, eles abandonaram os ídolos. Porque os ídolos eram extremamente vigentes naquela época. A história vai dizer que se você fosse plantar uma árvore, você tinha que orar para o Deus responsável por aquela árvore. Volta, Giva. A história vai nos dizer que se você fosse plantar uma árvore, você tinha que fazer uma oração, uma adoração para o Deus daquela árvore. Para qualquer ação que você tivesse antigamente, você teria que pedir autorização, fazer uma adoração para o Deus específico daquela ação que você ia fazer, porque tinham muitos. Então, você dizer que uma igreja que tem Deus para plantar uma árvore abandonou todos esses deuses por um único Deus, isso sim validaria realmente a fé que eles tinham. Quando todos os vizinhos, quando todas as cidades olharam para eles e viram que eles não mais adoravam deuses, muito pelo contrário, abandonaram os deuses, não criam mais que eles eram verdadeiros.
Eles não simplesmente cortaram relações de, tudo bem, não quero mais você porque eu escolhi outro Deus. Não. Eles abandonaram. A Bíblia deixa muito bem claro, eles abandonaram. Eles não criam mais nesses deuses e agora criam um único Deus. Quem olhou de fora foi isso, não é possível. Se essa palavra não for verdadeira, eles nunca fariam isso. Eles nunca fariam isso. O exemplo de Ellen White vai falar de um smartphone real. Se você for ficar um dia, você já sente. O WhatsApp parou agora, professores, acho que 3, 4 dias atrás. E muita gente não sabia o que fazer o dia inteiro porque não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. E ele vai dizer assim, é como se você retirasse os carros, os computadores e os smartphones. É sério que nós não olharíamos para essa pessoa e falar, nossa, realmente ela está fiel naquilo que ela diz. A ponto de tirar essas 3 coisas. E é isso que os vizinhos perceberam ao olhar para os Tessalonicenses. Nossa, realmente eles estão fiéis naquilo que eles estão falando, porque para abandonar os ídolos... O ponto legal disso é que, para nós, e o último tópico vai dizer sobre o objeto da esperança, que é esse versículo 10, né? E esperar dos céus a seu Filho, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O que ele está dizendo, e vamos juntar aqui para tirarmos uma lição disso, é que muitas das vezes o que valida, muitas das vezes não, todas as vezes, o que valida a nossa conversão, a nossa fé, é o nosso fruto. São os nossos frutos. O fruto daquela igreja foi excepcional. Deixar aquilo que talvez era inimaginável para eles deixarem. Mas isso também se aplica a nós. Muitas das vezes, o nosso testemunho é extremamente destruído por causa de uma coisa, de 2 coisas, de algumas coisas que nós não queremos abandonar. Muitas das vezes, nós somos taxados mas você é cristão e faz tal coisa, e aquilo, por mais que possa nos machucar, a gente fala, mas faço. A ideia é que, para o nosso testemunho ser irrepreensível, eu sei que essas palavras são pesadas, né? Eu não sou exemplo para ninguém, você é sim, o seu testemunho tem que ser irrepreensível, mas é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia vai nos mostrar que para sermos ouvidos, precisamos viver isso antes. Precisamos ter o nosso testemunho intacto. Apenas assim, só apenas assim, somente assim, nossa palavra vai ser ouvida. E o testemunho deles era tão real, que os frutos deles foram tão maravilhosos, que não deixou dúvida. As pessoas que olharam em volta não tiveram mais dúvidas de que aquilo era real, era verdadeiro. Porque olharam pessoas que mudaram totalmente, que tiveram uma conversão 180 graus e validaram isso com atitudes. Eu mudei, eu não tenho mais ídolos, eu não ajo mais assim. Por isso que eu sempre faço uma reflexão. Olhe você, 1 ano, 2 anos atrás. Se você ser a mesma pessoa, se você for a mesma pessoa, alguma coisa está errada. Porque a caminhada cristã é uma caminhada de maturidade todos os dias. E essa fé deles foi tão vigente que o objeto de toda essa fé era Jesus, que é esse o versículo 10. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. A convicção que essa palavra gerou neles e que eles passaram para as outras igrejas é que Jesus viria, é que Jesus é real, que ele realmente ressuscitou dos mortos e que ele realmente pode nos livrar da ira que vai vir, do julgamento que vai vir sobre essa terra. Para concluir, a conclusão vai tirar algumas coisas para a gente, vai dizer assim, podemos tirar várias lições para a nossa vida, mas a principal lição que precisamos entender é, somos espelhos, querendo ou não. Assim como os Tessalonicenses, cremos na palavra e precisamos imitar a Cristo. Só assim refletiremos o que importa, a mensagem do Evangelho. Que possamos pensar na imagem que temos passado e assim redirecionarmos o nosso referencial. Quem nos influencia e o que passamos para as pessoas. Essa que é a reflexão para nós hoje. Quem nos influencia? E o que passamos para as pessoas a qual vamos influenciar? O Para Refletir do William Hendrickson vai dizer assim, quem não é imitador de Cristo não pode se tornar um bom exemplo.
Ok, professores? Essa foi a aula 3, a qual nós tratamos sobre o que é o referencial para nós e como aquela igreja se tornou referencial para os seus vizinhos e que nós possamos, tanto vocês, professores, quanto os seus alunos, entender que nós sim somos influenciadores e precisamos ver quem nos influencia e o que nós vamos passar para aquele que nós formos influenciar. Tudo bem? Então até a próxima aula e uma boa aula para você.